Região Sudeste, vamos estar falando dos tipos de solos, né, que é predominante e característica da região, o uso dos solos, né, para que eles são usados, os fatores de formação do clima, rocha, região e as limitações e potencialidade dos solos dessa região. Esses solos, eles foram divididos em três classes, né? O solo da região sudeste é o latossolo, que vem do lato do latim, later, né? Que significa tijolo. Pelo fato de que na Índia esses solos eram utilizados para a fabricação de tijolos, né? Esse solo ele é muito intemperizado, velhos e profundo, né? Eles são solos muito profundos, né? Como vocês estão vendo aqui na figura 2, né? Eles são bastante intemperizados, velhos e alterados em relação à rocha, né? E geralmente de baixa fertilidade. Eles ocupam normalmente topo de paisagem, né? Em relevo normalmente quase plano, e eles predominam também, são argilosos e suntuosos, ele é com relevo bastante acidentados e é formados por serras cristalinas, né? E essa espessura, ela é de 0,02 milímetro, né? Ou menos, ela possui grande capacidade de reter água. E como varia essa espessura de 0,02 milímetro a 0,05, eles são solos com granulação composta por argila e areia, né? De maneira geral, elas são muito porosos, permeáveis e com boa drenagem. E ela pode ser originada a partir de diversos tipos de rocha, né? Que é material de origem. E o horizonte do latossolo é o horizonte B, que é o latossólico BW, né? É um horizonte mineral com muito intemperizado, um teor de argila semelhante ao horizonte A. E, em geral, ele é constituído por quantidades variáveis de óxido de ferro e de alumínio, minerais de argila, que é 1 por 1. O quartzo e outros minerais, eles são mais resistentes ao intemperismo. Então, esses solos, eles ocupam mais da metade do Brasil, eles são encontrados em todos os estados do país. E são solos que fornecem também na Na produção agrícola, eles são umas características como boa profundidade, né, de relevo quase plano, contém ausência de pedras, né, soltas, boa drenagem, e a permeabilidade dele faz com que seja mais utilizado na produção rural, né, na produção rural, em que ela fornece nutrientes essenciais, né, para as nossas florestas e lavouras, né. Ela filtra a água e ajuda a regular a temperatura, né, e as emissões dos gases do efeito estufa. Embora geralmente da baixa fertilidade, as práticas de adubação e calagem, vocês vão ver no capítulo de fertilidade do solo, pode torná-lo muito produtivo, como vocês estão vendo aqui na figura 3. O significado na área ambiental que é urbana, ela de modo geral ela é um relevo quase plano. Ela é com grande profundidade e alta permeabilidade. Elas são atributos que levam e consideram os latossolos como de alta estabilidade, com baixo risco de erosão. E ela tendo grande capacidade para suportar estradas, né, com construções, né? E além de ser o local adequado para a instalação de aterros sanitários.
Os latossolos têm em sua composição uma presença significante de argila, né? Que é composta por caulinita, óxidos de ferro e óxidos de alumínio. E na argila estão presentes é, rochas de ferro, que em sua fração da argila apresentam magmita, na fração de areia e magnetita e umenita, como estão aqui nas imagens abaixo. Os principais fatores de formação do latossolo vêm do decorrente do relevo, o clima e o tempo, que são caracterizados pela intensa intemperização e elevada profundidade efetiva e ocorrem predominantemente nos pontos mais altos da paisagem. Como a gente pode ver aqui, né? O ponto mais alto onde estão presentes os latossolos. A maior umidade no sistema intensifica as reações de hidrólise, por sua vez, e é responsável pela transformação dos minerais, predominando quartzo na fração, areia e caulinita, e óxidos de ferro e alumínio na fração de argila, como vimos já. Com as condições favoráveis de infiltração e drenagem, também se intensifica a lixiviação, que seria a perda, né, de cátions, né, como cálcio, magnésio e potássio, entre outros. O fator tempo está associado à intensa temperização, levando à formação de solos evoluídos e maduros, de pontos de vista pedogênico. A combinação dos fatores relevo, clima intenso e tempo e os processos múltiplos de transformação e perda caracterizam um processo pedogênico específico da fertilização, principal atuante na formação dos latossolos. Geralmente, a fertilização ocorre quando há diversos fatores, né, como descrevemos agora, o clima, o relevo, os organismos e o material de origem, que seria uma alta concentração de ferro no solo. Os latossolos foram formados em ambiente intenso, né, em prolongado intemperismo, que condicionou a forte desintegração da matriz rochosa e quase total decomposição dos minerais primários. Este processo específico de formação é caracterizado, conhecido como intemperismo químico, principalmente por hidrólise, oxidação e lixiviação, que ocorrem por muito tempo ou de forma muito intensa. Então tem duas formas de ocorrer, né? Ela tem um período longo para acontecer, ou ela pode até ser em um período curto, porém de bastante intensidade. É, Como os materiais de formação são argila, né? Eles são capazes de formar argila, e como o basalto, né? Rochas magmáticas extrusivas e clima chuvoso e com temperaturas altas. O relevo plano e de boa drenagem interna. Organismos, a presença de organismos aeróbicos e o longo tempo de ação do intemperismo. Então, é comum encontrar nesses solos o ferro e o alumínio e a caulinita, de acordo com a intensificação e dessilicação. É, e a característica que causa nela é a pobreza de bases de sílica. Assim, estes solos apresentam um baixo pH e um alto teor de alumínio trocável, baixa saturação por bases e capacidade de troca de cátions, ou seja, quimicamente pobres. Em contrapartida, é um perfil de solo geralmente bem profundo, né? Por ele estar no topo de uma paisagem, podemos dizer assim, ele tem o maior fundo, né? É, Sem impedimentos ao crescimento das raízes, bem drenado e areado, promovendo um bom armazenamento de água e fácil de mecanizar. É, E com isso podemos inferir que solos que sofrem tal processo de formação tendem a ter baixa fertilidade natural e é compensada por ótimas características físicas. Ou seja, é, quando bem cuidado, quando bem usado, né, ele pode trazer vários benefícios a uma região, a uma cultura de plantio. E é isso. Agora nos argiosolos, né, que compõem junto com os latossolos a maior presença no território nacional, podemos dizer assim, né? Vale ressaltar também a sua importância, como o próprio trabalho sugere, né, que seriam os solos mais importantes, né, mais presentes na nossa região sudeste. É, o argiosolo é derivado de rochas de arenito ou granita e se forma em áreas de relevo ondulado ou de forte ondulado, como podemos ver aqui. Essa ondulação, né, de um terreno.
Nos casos do argil-solo, os principais fatores de formação são relevo e clima. São, são caracterizados pelo aumento no conteúdo de argila e em profundidade e ocorrem predominante nos terços superior e médio da paisagem, em condições de relevo suave, ondulado e ondulado, como acabamos de falar. Em relevos de declive suave e boa drenagem, na maior infiltração de água, fator clima, no caso, favorece o processo de translocação de partículas de argilas dispersas dos horizontes e superficiais para os horizontes subsuperficiais, caracterizando o processo pedogênico específico de eluviação e iluviação, que é responsável pelo aumento absoluto no teor de argila em profundidade, né? Por isso o nome argiosolo, porque é a maior presença de argila do que nos demais solos. Em pontos de paisagem com maior declividade, o escoamento superficial da água é intensificado, levando à remoção seletiva à perda de partículas de argila do horizonte superficiais, por erosão, caracterizando o processo pedogênico específico de elutriação, que resulta no aumento relativo do teor de argila em profundidade. Aqui, né, podemos ver como é um relevo bem de declividade, conforme a chuva, esse escoamento dessa água, né, interfere ou atinge diretamente o teor de argila do solo, no caso. É importante citar tanto o latossolo quanto o argissolo, porque eles são os solos predominantemente no território brasileiro, junto ao neossolo, né, que em composição ocupam aproximadamente 70% do território nacional, né? E, em parte, só o argissolo e o latossolo ocupam praticamente 58% de toda a área. Então, basicamente, mais da metade do país tem a presença desses dois solos, né? E eles também têm algumas características próximas, né? Comuns entre eles, que são solos profundos, né? Altamente intemperizados e ácidos e de baixa fertilidade natural. Por isso que, né, às vezes é necessário o uso da calagem para poder usar o solo, né? Em certo caso, com alta saturação para alumínio, também ocorrem os solos de média a alta fertilidade e, em geral, pouco profundos em decorrência de seu baixo grau de intemperismo. Estes se enquadram principalmente nas classes dos neossolos, luvissolos, planossolos, para vocês terem noção da quanto ele é abrangente esses dois solos, né? Em quantos casos eles se enquadram. Então, por mais que seja o principal da região sudeste, que é do nosso grupo, ele não é o único e também não é o único local em que ele está presente, né? Eles estão presentes no caso. Então tem a sua importância, né? Tem a sua origem meio que parecidas, né? Semelhantes. E porém tem diferenças na parte de, de preparo do solo, do que o solo pode entregar em si, né? Do que ele pode fornecer. Até porque a característica mais comum entre eles seria a presença de argila, né? Pelo fato de que, devido ao latossolo, na questão de origem dela, gera uma concentração grande de argila, né? E o argissolo por si só já diz, né? Argissolo, que é a presença principal do solo, que seria a argila. Continuando falando da região do Sudeste. Esta região é a mais rica. Sua economia é diversificada, sendo considerada a maior do país, que ganhou esse reconhecimento desde o período do café. Se destaca por ser a região mais desenvolvida, sendo o centro econômico do país, com as suas atividades industriais, agrícola e pecuária, e o extrativismo como destaque para o minério de ferro. Predominam os latossolos e argissolos. Latossolo.
latim, late, material altamente alterado, conotativo de elevado conteúdo de óxidos de ferro. Características: são solos bem desenvolvidos, característicos de regiões de clima tropicais úmidos. As altas temperaturas e abundantes chuvas atuam promovendo intensa intemperização dos mais variados tipos de rochas, ricos em óxidos. O relevo é de superfície relativamente estáveis, cuja posição dificulta a erosão, possibilitando a intensa ação do clima. Possui maior representação geográfica no Brasil, apresentando horizonte B, latossólico BW. Potencialidades: amplo uso com as mais diversas culturas, principal ordem dos solos cultivados no Brasil, estrutura granular, principalmente no BW, leva a comportamento físico favorável à mecanização. Quando argiloso, possui boa capacidade de armazenamento de água, baixa suscetibilidade à erosão, fertilidade variável, com o material de origem, predominância de óxidos de ferro, de alumínio e calonita, juntamente com matéria orgânica. Limitação agrícola: apesar das boas condições físicas, baixa fertilidade natural e acidez elevada, geralmente pobres em fósforo e teores elevados de alumínio. Quando de textura franca e média, possui drenagem excessiva. Já os argissolos de maior fertilidade natural, com boas condições físicas e em relevos mais suaves, apresentam maior potencial para uso agrícola. Suas limitações estão mais relacionadas à baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio e a susceptibilidade aos processos erosivos, principalmente quando ocorre em relevos mais movimentados. Os argissolos tendem a ser mais suscetíveis aos processos erosivos, devido à relação textual presente nestes solos, que implica em diferenças de infiltração dos horizontes superficiais e subsuperficiais. No entanto, os de texturas mais leves ou texturas média e de menos relação textual são mais porosos, possuindo boa permeabilidade, sendo, portanto, suscetíveis à erosão. De acordo com as limitações relacionadas aos argissolos, a sua utilização exige bom manejo adequado com a adoção de correção, adubação e de práticas conservacionistas para o controle da erosão. Potencialidades: uso como pastagens, reflorestamentos e outras culturas perenes, café, fruticulturas, etc. Limitação agrícola: baixa fertilidade natural, susceptibilidade à erosão superficial. Cultivo mecanizado ocorre com limitações e exige práticas.